Abrirem suas Bíblias em Isaías, capítulo 61. Hoje pela manhã nós falamos dentro da perspectiva do advento do Messias, falamos sobre o Messias sofredor, a via dolorosa, o sofrimento do nosso Salvador, mas visto de uma forma tão clara, descrito por Isaías como se ele tivesse visto e presenciado de fato aquilo. Mas ele viu pela fé e pela mostragem de Deus a ele, a revelação de Deus a ele, e ele deixa escrito como aconteceu de uma forma maravilhosa, porém dolorida, sofrida em nosso favor. Isaías deixa claro que esse era o caminho deixado por Deus ou preparado por Deus para a nossa salvação. Exigia um alto preço, sofrimento, exigia a morte, exigia da parte de Deus, exigia da parte de seu Filho o derramamento de sangue, como se fosse o Cordeiro de Deus de fato, que tira o pecado do mundo. Os cordeiros do passado eram sacrificados, sangue aspergido. Agora vem o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, que ele morre uma única vez pelo pecado do homem e nos dá vida novamente. Falamos isso pela manhã. Então a profecia ali em Isaías, durante a noite agora, quero convidá-lo a gente meditar nessa alegria, a alegria do anúncio da nossa redenção. Redenção é resgate, resgate que Deus operou em nosso favor. O resgate, como que aquele filme que você já viu, que nos últimos momentos tudo está para ser perdido, né? E aparece o libertador. Ali é um filme. Aqui nós estávamos à beira da morte e Deus enviou o resgate. Antes de ler esse texto, a gente precisa pensar, quando nós falamos nessa redenção e alegria por causa da redenção, por que há alegria? Há alegria porque há tristeza. A alegria ela aparece porque há um cativeiro, há um sofrimento, há um acontecimento triste, há uma proposta sem esperança. Então há muita tristeza. É nesse sentido que a vinda do Messias ela é descrita tanto em Isaías quanto no Novo Testamento, um aspecto de muita alegria. E você vai perceber, né, um dia nós vamos perceber essa alegria de outra maneira. No segundo advento haverá uma grande alegria. Quando Jesus buscar a sua igreja, buscar o seu povo, reunir os seus em todo o mundo, ao longo do tempo, diz a palavra de Deus que os mortos ressuscitarão primeiro. Haverá uma grande alegria. E meus irmãos, nós cristãos vamos perceber isso aí de uma forma muito clara, muito evidente, porque grandes serão os sofrimentos daqueles dias que precedem e que anunciam a volta do Senhor, que antecedem a volta do Senhor. Serão momentos parecidos com o primeiro advento, em que o povo estava em desespero, desesperançado, triste, sem ver solução para as suas vidas, um povo cansado, um povo de fato cativo. Não será tão diferente, embora que nós estejamos nas mãos do Senhor, estaremos sob intensos ataques e ameaças à nossa fé e à nossa vida cristã. A Bíblia não poupa palavras para nos ensinar sobre os acontecimentos dos últimos dias. Ela sempre orienta para que a sua fé esteja firmada em Deus. Minhas orações têm sido sempre que em dias difíceis, em mudanças, o homem mudando todo o mundo e acertando esse mundo e adequando esse mundo para ficar bonito ao gosto dele, trará muitos sofrimentos àqueles que de fato amam a Deus. O texto diz assim, Isaías 61, a partir então do verso 1, não vamos nos estender muito além do verso 3. Ele está profetizando e ele diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Isaías falando, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos
e a pôr em liberdade os algemados. Olha como estão as pessoas, como que Isaías descreve a vida nossa. Como que me descreve? Descreve você sem Cristo, quebrantado, cativo, algemado, a apregoar, no verso 2, o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, verso 3, e pôr sobre os que estão em Sião, sobre os que em Sião estão de luto, uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. É um texto pequeno. Isaías tem diversas profecias. Pela manhã eu lembro que eu falei que Isaías é o profeta mais citado no Novo Testamento, cerca de 300 vezes. Grande parte das citações de Isaías tem a ver com a anunciação do Messias, o Salvador, aquele que redimiu a nossa alma da condenação do pecado. Há uma tristeza, na verdade, havia um lamento e havia um choro. O mundo clamava por liberdade, principalmente o povo de Deus. Ele clamava por um Salvador, por um libertador. Eles clamavam por um libertador que desse a eles paz, paz posicional, paz política, um libertador também que desse paz de espírito. Havia angústia, havia sofrimento, havia perseguição, e não havia onde encontrar refúgio. Deus havia providenciado já então o refúgio. Havia muito lamento, mas eu disse que sempre o anúncio ele vem após grandes sofrimentos. Se você pegar um pouco mais atrás, Isaías capítulo 9, esses versos 3 e 4 principalmente, fala disso. Esse é outro anúncio sobre a providência de Deus em Jesus Cristo. Verso 2, capítulo 9. O povo que andava em trevas, isso aí é repetido lá no Novo Testamento. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra de morte resplandeceu luz. Tu multiplicaste este povo, e a alegria lhe aumentastes. Todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando se repartem os despojos. É uma alegria diante de um choro. E meus irmãos, a comparação, se fazia uma boa colheita. Israel entendia o que significava isso. Uma alegria imensurável quando colhiam o suficiente, quando colhiam bastante. A colheita produziu, eles olhavam para Deus e eram gratos a Deus. Essa alegria pela vida do Messias é comparado a isso. É uma forma de expressar que era uma grande, era uma imensurável alegria. Então, nós dissemos que pela manhã já meditamos nesse ponto da vida do Messias como o servo sofredor, o Messias sofredor, mas que no final da profecia ele mostra o triunfo desse Messias. Isaías de 1 a 39, falamos um pouco pela manhã, porque é o mesmo livro. Ele trata de várias advertências. Isaías de 1 a 39, ele fala muito de juízo. Juízo por causa do pecado, juízo por causa da desobediência do povo a Deus, juízo porque o povo tinha Deus, mas não o obedecia e o via como supridor suficiente, e aí eles iam buscar fora de Deus suprimentos. E aí ele adverte a nação sobre o pecado da apostasia. Nós falamos, por exemplo, que Oséias, contemporâneo de Isaías, dizia que essa apostasia é como que se houvesse um adultério, um relacionamento fora do que seria normal de um casamento. Ele trata dessa forma, ele chama inclusive de prostituição, é como Oséias trata esse relacionamento do povo com Deus, cuidador e libertador. Essa condição do povo em relação a Deus, então, faz com que Isaías, e Deus vai revelando a Isaías
a promessa redentiva, apesar do pecado do povo. Então vem o juízo, vem anúncio de juízo, e houveram juízo. Vocês lembrarem, no tempo de Isaías, o reino do norte, que não propriamente era o reino que Isaías ele anunciava a palavra de Deus, que ele estava anunciando no sul, mas o reino do norte, a Síria, ela leva Israel cativo. Israel do norte acabou. Israel do norte passa a ser a Samaria dos tempos de Jesus, aquele pedaço de terra ali misturado de gente que o judeu não gostava e nem entrava lá dentro, chamava-os de cães. Agora está chegando a vez de Judá. Isaías está proferindo juízo sobre uma nação que tem um Deus, mas não se ajoelha diante dele. A narrativa então do servo sofredor em Isaías 53, que vimos pela manhã, ela aponta então para a obra salvadora, redentora de Cristo. Ela é aguardada pela nação de Israel, pela nação de Israel de uma forma geral e pela nação do sul, que é Judá. Diante do pecado, diante das opressões, agora os inimigos estão às portas, batendo. A Assíria quer dominar Judá. Desde quando ela levou o reino do norte, o reino do sul não teve mais fácil. Ele passou a pagar tributo, quase que todos os reinos pagaram tributos à Assíria. Mas não seria a Assíria que dominaria o reino do sul. Haveria um povo mais pesado ainda. A Síria era o mar. Haveria um outro povo de muito longe que os dominaria, os levariam cativos por causa do seu pecado. O profeta Isaías, então, é esse profeta que vai trazer ao longo das suas profecias, muitas delas relacionadas então ao Messias, e ao único Messias e o único que pode libertar o povo judeu da sua condição que está prevista, está claro para Isaías, mas ainda não entendida pelos reis e nem pelo povo. Eles olhavam como estamos filhos. Em algum momento Deus vai trazer o livramento e nós não vamos sofrer nada. Isaías está falando, vocês serão levados cativos. Essa nação será exterminada, será totalmente dominada. Mas ele vai falar então desse cativeiro, mas vai falar a partir do verso 40 do consolo de Deus pós-cativeiro. Se não lembrar, quem estava aqui pela manhã, que uma das coisas que eu falei é que o judeu, ele começou a olhar para o cativeiro depois da realidade do cativeiro, começou a olhar e falar, bom, o cativeiro é uma prova de Deus para nós, para nos purificar, e quando nós voltarmos, nós seremos então purificados, seremos guardados e recompensados por Deus, o nosso Salvador. Essas profecias de Isaías, meus irmãos, ele não está falando para o tempo dele imediato, ainda que algumas coisas estavam previstas para aqueles dias, ou para os dias futuros próximos, como o cativeiro há 130 anos, mas era bem próximo, mas ele estava olhando principalmente para uma redenção maior, do cativeiro da nossa alma. Isaías está descrevendo, no processo final da sua profecia, é que nós somos os cativos, nós somos cativos do pecado, nós somos envolvidos pelo pecado, por ele dominado, nós não temos como saída, como escreve Efésios, estamos mortos e sem reação. Isaías está falando, então, de uma libertação futura por um Messias, que a única forma e o único meio só poderia ser por esse Messias, trazendo alegria e paz. E essa restauração oferecida a partir do capítulo 40, oferecida por Deus, ela ultrapassava a perspectiva humana de somente uma nação livre e próspera. Não era só isso que estava em vista. Eles olhavam para Israel cativo, Israel liberto, Israel trazido de volta. Ainda, meus irmãos, que de todo o povo que saiu de Israel, um pequeno percentual, um remanescente, voltou do cativeiro para Israel. Mas não estava olhando somente para isso, mas Deus estava olhando mais adiante, vidas, como eu disse agora há pouco, restauradas com Deus Pai e repletas de esperanças
futuras. É disso que Isaías está tratando na sua profecia como um todo. As primeiras palavras dele aí no verso 1 mostra a conjugação como se fosse ele, né? Na primeira pessoa. Ele fala como ele fosse o alvo da unção do Espírito Santo de Deus na sua vida. Verso: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar. Ele é alvo da unção do Espírito. Nesse sentido, ele está como um precursor, é um antítipo, ou um antitipo de Cristo. Ele está falando como na primeira pessoa, mas ele está dizendo sobre um Messias que viria. O povo depois, o povo de Israel não teve dificuldade nenhuma de entender esse Messias que estava prometido, até porque Deus não fala somente em Isaías. Deus fala desde lá de trás. Deus fala em Deuteronômio 18 que eu suscitarei um profeta, e Deus fala um profeta maior do que Moisés. Eles aguardavam esse profeta, esse Messias, esse que traria a redenção para Israel. Ele está profetizando a partir da queda de Judá as ações futuras de um libertador, mas a libertação da alma humana, o Messias, o Jesus Cristo. Ele está falando de Jesus Cristo. Uma das maiores comprovações de que Isaías estava tratando, estava apontando para esse evento escatológico com Cristo, através do Messias, é que quando ele entra, o André leu esse texto aqui, quando ele entra no sábado, Jesus, lá no templo de Jesus, nos dias de Jesus, ele entra no sábado, na sinagoga, ele lê as Escrituras, uma passagem para aquelas pessoas que estavam ali dentro daquela sinagoga, que aquele acontecimento estava se dando naquele momento. Vale a pena até nós lermos de novo, olha Lucas 2, talvez alguns não se atentaram, ou mesmo ainda não fizeram relação com essa promessa de Isaías. Lucas 4, 16 a 21, mas olha, vale a pena a gente olhar. Ele está falando exatamente essas mesmas coisas. E ele diz, ali no verso 16: e chegando a Nazaré, onde fora criado, ele está falando de Jesus, ele entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Aquele dia foi marcado para Jesus ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, que deram nas mãos dele. E quando ele abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor, agora compare com Isaías 61, o Espírito do Senhor é sobre mim. Eu vou deixar aqui. 61, o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele continua lendo: pois que me ungiu para evangelizar os pobres. E aí no Isaías: porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, em alguma tradução, pobres. E enviou-me a curar os quebrantados de coração. Ele diz também: a curar os quebrantados de coração. Ele continua: a proclamar a libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a pregoar a liberdade aos cativos e dar vista aos cegos. Olha só, a pôr liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor, que vai falar no verso 3. A pregoar o ano aceitável do Senhor. Então, meus irmãos, Isaías ele estava profetizando esse tempo antes, 7 séculos antes de Cristo, de uma forma escatológica, o Evangelho que salvaria vidas em Cristo Jesus. Porque Jesus termina falando para ele o seguinte: olha, essa palavra, esse anúncio se concretizou agora, hoje, nesse momento. Em quem? Em Jesus Cristo. Então é de Jesus que Isaías está falando. De maneira inicial, os judeus eles receberam essa boa nova, eles se alegraram com ela porque eles estavam no cativeiro. E agora estou olhando para o cativeiro babilônico, fazendo essa junção de cativeiro e babilônico, e cativeiro por causa do pecado. Eles olham naqueles dias, eles vão olhando a profecia de Isaías, e eles se alegram porque Deus promete uma libertação pela mão do Senhor. Mas eles vão aprender que Deus estava apontando para uma promessa muito maior.
A primeira marca do ministério de Jesus Cristo, ela vai se dar justamente ali no seu batismo. Quando ele começa, ele é batizado por João Batista, lá em Mateus 3, por exemplo. Agora, meus irmãos, é natural que Jesus Cristo ele não precisava de ser batizado. Ele vai batizar justamente para cumprir as Escrituras, mas ele não precisava ser batizado. Por que ele não precisava ser batizado? Porque o batismo, João pregou o batismo, e o batismo ele vinha após o quê? Após arrependimento de pecado. Jesus não tinha pecado, Jesus não tinha do que se arrepender. Jesus não tinha pecados, ele era Deus, o poder do Espírito Santo já se fazia presente nele, por ser Deus. E ocorre aqui então o que todos entendem como uma unção pública para o seu ministério também público, diante dos olhos das pessoas, a sua identificação com o povo, não com os seus pecados, mas com o povo, o Jesus homem, mas o Jesus Deus, o Jesus que chora, que sofre, que tem dor, que tem sentimentos, mas o Jesus também que é Deus, que age como Deus e tem poder do alto céu conferido a ele. Então, meus irmãos, é a Trindade operando favoravelmente sempre na vida a favor, né, de nós, os homens, os pecadores, operando a graça no meio dos homens. Cheio então desse poder divino, o Messias anuncia o Evangelho, e é isso que ele está falando aqui, ele vai anunciar as boas novas, a boa notícia. Então, diante do cativeiro, diante do sofrimento, diante da dor, da perdição da alma, chega uma boa notícia. Havia uma má notícia, havia uma notícia que todos estão condenados. Então Deus manda a boa nova, a boa notícia aos homens. O mais poderoso instrumento que ele vai usar, e Isaías está falando aqui, é a sua boca, é a sua palavra. E pela palavra vai produzindo transformação, meus irmãos, em tudo. A gente pode começar desde a criação. A Bíblia diz que as coisas foram criadas pelo poder da palavra de Deus. A Bíblia diz, João anuncia isso, que nada foi feito, sem Cristo nada se fez. Olha que coisa maravilhosa. Então ele vai anunciar a boa nova do Evangelho através das suas palavras. A missão primordial foi pregar as boas novas aos pobres. Em algumas traduções aí a gente vai ver, como na minha, por exemplo, quebrantado. Pessoas que estão sem forças, debilitadas, estão abatidas, estão fracas. São essas que realmente Deus alcança. Eu quero lembrar, meus amigos, a gente falou isso na classe de preparação de novos membros. Por estarmos mortos e condenados, nós não temos nenhuma reação positiva diante de Deus. Não creia assim, porque você estará enganado. Somos impossibilitados de reagir favoravelmente a Deus, não temos condições. É por isso que essa é a nossa condição, pessoas debilitadas, sem forças, abatidas e fracas. É a nossa condição, é como Efésios e Romanos também nos descreve. A palavra morto ali de Efésios, em poucos textos aparece essa forma da palavra no primitivo, que é necros. E necros parece ali em Efésios que é sem vida. Nos outros textos vai aparecer uma outra palavra, que não significa propriamente sem vida. É uma morte que não é morte que tira vida, mas ali é morte sem vida. Então, por isso que Jesus vem e nos encontra debilitados, mortos, incapazes de fazer algo. Então a Bíblia vai nos lembrar que Jesus Cristo, nosso Senhor, Ele não somente anunciava as boas novas, mas Ele era as boas novas que Ele anunciava. E os pobres, aqueles não são esses desfavorecidos financeiramente. E muitas vezes vai cair por essa tendência de olhar para os pobres, os mendigos,
como as pessoas mais favoráveis ao alvo da salvação, ao foco da salvação de Deus. Não é assim que Deus olha. Ainda que há um alerta para nós, a olhar e a cuidar dos pobres e dos necessitados, mas Deus não mede dessa forma. Mas são pecadores que estão angustiados, até por causa do seu próprio pecado, estão atribulados neste mundo, e principalmente pela sua própria condição pecaminosa. Meus irmãos, Deus, a Bíblia, nos confronta todo o tempo com o nosso pecado. Não adianta de querer fugir, não adianta de querer dar um jeitinho, que olha, também não é tanto assim, é assim mesmo. Os nossos pensamentos, as nossas ações, as nossas palavras sempre nos levam para longe do Deus Santo. E se não fosse a graça de Deus sobre nós. É como o próprio Senhor Jesus Cristo define lá em Mateus 5,3: bem-aventurados pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. E aqui não é pobre financeiramente falando, materialmente falando. É pessoas que sabem que não pode dar jeito na sua vida por si mesmos. E quando Deus se manifesta, eles olham para o Senhor e encontram no Senhor a grande libertação. É isso que Isaías está falando, que o Senhor Jesus está falando também. Eles não encontram forças em si mesmos, eles clamam por libertação da opressão e sofrem por causa do terror da sua alma aprisionada pelo pecado. Eles estão clamando a Deus. São os pobres de espírito, são os pobres, os que necessitam da grande salvação de Deus. Ele veio para salvar esses que assim clamam. São os que reconhecem suas limitações, a sua dependência do Criador, aguardando essa boa nova do Evangelho que liberta sua alma. São esses que Isaías está anunciando. A esses, Isaías maravilhosamente descreve as ações do proclamador da boa notícia. Daí, ele usa uma expressão interessante, que o sentido dessa anunciação de libertação é como se fosse um edito público de um rei. Quando ele faz um pregão, ele manda, na verdade, colocar um pregão lá na praça, um edito público. Antigamente era muito comum isso, onde ele concede anistia e liberdade aos condenados. Então lá está a lista dos condenados que recebem do rei uma grande libertação, uma anistia, publicamente, e anima os que estão sob aflição profunda, e liberta os escravizados e aprisionados, aqueles que estão algemados, recebem libertação e saem alegres, exultantes, que é o que Isaías vai continuar falando mais adiante. Nessa sua anunciação, ele proclamará o ano aceitável do Senhor, aí no verso 2. E aí, meus irmãos, muitos olham para esse texto e vai anunciar o ano aceitável do Senhor. Olha como um aperfeiçoamento da prática ordenada por Deus ao povo judeu sobre o ano do jubileu. Eles tinham essa ordem de celebrar o ano do jubileu. O ano do jubileu eram após 7 anos, 7 vezes 7 anos. No 49º ano parava tudo. Nesse 50º, entrando no 50º, então nada mais se fazia. Era o ano do descanso, e muitas coisas deveriam acontecer no ano do jubileu por ordem de Deus. Parava-se tudo, não semeava nada na terra, todas as dívidas eram zeradas, as propriedades elas eram tomadas. As propriedades que eram tomadas em negócios entre o povo judeu, elas eram devolvidas então às famílias no ano do jubileu. Era proclamado também a liberdade de todos os escravos no ano do jubileu. A libertação oferecida pelo Messias Salvador é como se fosse uma ampliação perfeita do ano do jubileu, onde todas as coisas acontecem, a grande libertação acontece, para que depois haja uma grande alegria. Porque no ano do jubileu havia uma grande alegria, porque famílias
famílias escravizadas eram devolvidas aos seus familiares. Eles tinham que fazer isso. As capas, as coisas tomadas, as fazendas, as roupas eram devolvidas a de quem foi tomado. Tudo era zerado. Mas ele está falando, olhando para isso, por certo, para algo muito maior. A grande salvação que chega ao homem escravizado por causa do seu pecado. Isso está em 25, meus irmãos, do verso 8 ao 16, mais especificamente, se alguém quiser conferir depois, o ano do jubileu. Isso tinha uma projeção então messiânica, porque Jesus é o que sacia a fome espiritual e a física também. É ele que sacia. Colossenses 1,17 afirma que nele tudo subsiste. Esse tudo subsiste. Se há luz no céu, se há luz de noite, se há o sol do dia, se a chuva vem no tempo que nós precisamos, então ele é o provedor. Tudo subsiste nele. Então é ele que liberta o homem da escravidão do seu pecado. É ele que dá descanso verdadeiro às nossas almas que estão cansadas. E muitas pessoas estão encurvadas no seu dia a dia, talvez não na aparência, mas na alma, porque ainda não creram em Jesus, ainda não fizeram uma confissão pública de fé em Jesus Cristo. A alma está cansada, e isso reflete no corpo, muitas vezes. No seu agir, ele opera vingança sobre os malfeitores, e ele consola os que choram e clamam por socorro. É assim que ele faz. Quando os evangelhos diz, Paulo vai repetir isso também, vai falar de uma forma muito clara, que a morte de Jesus Cristo na cruz, ele ali está como que esmagando, em cumprimento a profecia de Gênesis 3,15, esmagando a cabeça da serpente. Ali Deus está colocando um fim no ministério de Satanás. Jesus está anunciando que há uma redenção para a alma do homem e chegou um socorro libertador. Então pode haver sim alegria e festejos nas suas vidas, porque houve uma grande libertação. A conclusão que Isaías faz de uma forma profética, ela é sempre maravilhosa. Eu falei isso pela manhã mesmo. Ela é sempre maravilhosa, porque ele fala justamente isso. Há um festejo, há uma comemoração que se manifesta no coração dos alcançados pelo Evangelho do Messias. Isaías está falando 700 anos isso. Uma grande alegria. E ele diz lá, coroa de festividade em lugar das tristezas, em lugar cheio de morte, de falta de esperança, e portanto, cabeça baixa, desesperançado. Não, há uma coroa de festa, de quem está indo para a festa, e nós estamos indo para a grande celebração, porque nós já fomos, meus irmãos, salvos. Você já foi salvo, você já creu em Jesus Cristo, então nós estamos indo para a grande festa. Há uma coroa, não merecida por nós, mas dada pelo nosso Senhor, para que nós participemos, não com tristeza, mas com grande alegria, não com cheio de morte. Ele diz mais que óleo de alegria. A ideia aí, meus irmãos, é perfume. É bem diferente, né, do que cheio de morte. Perfume, óleo da alegria no lugar de pranto, de tristeza e de choro, que é bem semelhante. Alegria, perfume. Eu não sei, em qualquer ambiente que a gente entra, né, ou a gente está, o perfume sempre é bem-vindo, né? É diferente de quando a gente anda na beirada do chiqueiro, não é verdade? O cheiro é bem desagradável. Deus está falando de mudança. A ideia é que é tudo simbólico. É a alegria produzida pela grande redenção do Messias Salvador. Roupas de festa e não vestimentas de luto. Já pensou nessas coisas? Roupas de festa
e não vestimentas de luto. As boas novas do Messias os tornarão carvalhos de justiça. Isaías está falando isso, mas é interessante que ele fala essa mesma palavra lá atrás de uma outra forma. Lá no capítulo 1, verso 29 ao 31, vocês se lembram que eu falei aqui que até o capítulo 39 é juízo anunciado sobre juízo diante de um povo rebelde a Deus. E no capítulo 1, versos 29 até o 31, não vou ler esse texto, mas eles estão se apresentando ali, o povo, os homens, as pessoas, como carvalho de justiça. Eles se reuniam debaixo dos carvalhos, num símbolo de que eles estão seguros, e que eles nem precisam de Deus. Mas o anúncio de Isaías ali é que eles não são carvalhos, eles são simplesmente folhas secas. Olha que diferença. Isaías está dizendo justamente isso. Vocês não são carvalhos, vocês não têm segurança nenhuma, vocês são folhas ressequidas, folhas que vão apodrecer e que vão estragar, que vão ser consumidos pela terra, embora ele não use a expressão que eu estou dizendo aqui, mas o sentido é esse. Eles estavam cheios de orgulhos, estavam achando que eles eram esse carvalho da justiça. Por isso que ele fala que sim, em Jesus o Messias, vocês serão carvalhos de justiça. Mas Jesus pode nos fazer carvalhos de justiça. Carvalho, meus irmãos, é a madeira que todo mundo quer ter na sua obra, na sua construção. Mas só Jesus pode fazer isso na nossa vida. Porque, meus irmãos, somente em Jesus Cristo nós podemos ter vida plena e vida alegre. Quando nós dizemos vida plena e alegre, não significa, meus irmãos, sorrisos todo o tempo. Essa alegria, ela transcende, ela está além das nossas expressões, ela está no nosso coração. É uma alegria dada por Deus, pelo poder de Deus, pela presença do Espírito. É uma alegria que mesmo quando você tem tristezas, ela se manifesta, porque o nosso coração, ele foi transformado. Eu não sei quantas vezes eu chorei, eu já passei por tristezas profundas. Quantos de nós já passamos assim? Mas nunca foi roubado de mim e do meu coração. Eu creio que do seu coração, a alegria da presença do Messias Redentor. Isso ninguém rouba. É isso que nos preserva. Se há um elemento que preserva as coisas no mundo, há também o que nos preserva, que é o Espírito Santo de Deus em nós. Sim, nós somos preservados. E há uma alegria, sim, uma alegria perene, uma alegria eterna, e ela vai se completar um dia plenamente com a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, só Jesus pode nos tornar um carvalho que dura para toda a eternidade. E Ele veio, meus irmãos, Ele trouxe para nós esse Evangelho de paz, esse Evangelho, essa boa nova da alegria, incomparável, porque foi esse o nome que eu botei nessa mensagem. Não falei para os irmãos no começo todo o título, mas eu coloquei uma alegria incomparável. É uma alegria incomparável. Você não encontra nada no mundo que possa comparar a alegria que Deus nos proporciona. Tem muitas coisas que eu gostaria de fazer antes de morrer, talvez muitas viagens, quem sabe? Eu gostaria, né? Algumas coisas muito interessantes, nada me enche tantos olhos. Mas olhar como criação de Deus, olhar as belezas, né, que há no mundo, assim não vai ser possível. Mas nada disso é comparável à alegria que, estando aqui em Monte Mor, Deus pôs no meu coração. Essa alegria da redenção. E só Cristo pode fazer isso. E esse é o Evangelho que salva o pecador perdido e condenado, que Deus anunciou antes da criação do mundo.
Ele anunciou. Esse é o Deus que verdadeiramente ama o pecador. Ele anunciou antes de você pecar. Ele anunciou a redenção. Ele anunciou o dia da sua alegria. Você já experimentou essa alegria? Você já tem essa alegria do Messias no seu coração? Você desfruta dessa alegria da presença do Messias no seu coração? Você vive intensamente a alegria de Deus no seu coração? Pois Deus nos chama a festejar e a viver desde já essa alegria, para que quando chegarmos no céu haja uma grande festa. Nós simplesmente entremos com a cabeça erguida, coroa, perfumados, vestes mudadas, vestes dadas a nós pelo Cordeiro de Deus. Deus, meus irmãos, nos alegre com essa notícia tão maravilhosa que o Redentor veio e veio para nos resgatar. Louvado seja Deus. Senhor, bendito seja o teu nome. Obrigado, meu Deus, por alegrar o nosso coração. E essa alegria, Deus, que o Senhor nos deu em Cristo Jesus, e pela presença, Deus, do teu Santo Espírito, ela não pode ser removida com o melhor alvejante que possa haver neste mundo. Não remove, ó Deus, essa marca do Senhor em nós. Nada pode tirar, nada pode fazer mudança, Deus, além daquilo que o Senhor já determinou. Por isso que Paulo diz, ó Deus, em Romanos, que nada poderá nos separar do grande amor de Deus, através de Cristo Jesus que habita em nós. Então, meu Deus, bendito seja o teu nome. Glórias e honras ao Senhor. Salva, ó Deus, aqueles que estão sedentos, ó Deus, que se veem impossibilitados, incapazes, que, ó Deus, as suas vidas sejam resgatadas pelo Senhor por misericórdia. E alegra o coração do teu povo, para que te sirva, Deus, sabendo que grandes coisas o Senhor não somente fez, mas também fará eternamente por nós. Somos gratos no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, e essa mensagem do Messias que está na Bíblia alegre e renove suas forças, alegre seu coração. Vamos cantar, e após o canto, meus irmãos, estamos encerrados.